senhor presidente. Um momentinho. As palavras de Vossa Excelência, senador Gleice Cameli, são palavras de bom senso, até porque eu gostaria de responder a questão de ordem já com o presidente eleito. Por isso que eu pedi um tempo à senadora Vanessa Graziotti. Senhor presidente. Mas como eu abri uma exceção aqui para a questão de ordem, o senador Mota, né? O senador Lindbergh aqui também, que é pela ordem. Não. Nós temos que ir para a eleição, o senhor não é nem presidente ainda. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu queria aqui pela ordem, senhor presidente, dizendo que a questão... Aqui, senador Lindbergh, a questão de ordem da senadora Vanessa é uma questão de ordem importante, mas eu tenho um outro assunto que eu queria que Vossa Excelência lesse novamente o trecho da ementa que delimita o objeto dos nossos trabalhos da comissão. Eu acho que é muito importante para ordenar os nossos trabalhos. Senhor presidente, eu peço a compreensão, o senador Lindbergh e o senador Telmário Mota, que pediu, eu peço a compreensão a todos os senadores e senadoras para que possamos proceder à eleição agora. Em seguida, nós iniciaremos os trabalhos. A eleição. Eu passo a palavra... Esse foi o meu caminhamento. Um momentinho, eu estou aqui... Eu preciso do pessoal aqui atrás. Só me dizer que são senadores. O senhor possa falar. Senhor presidente, pela ordem, estou esperando a minha oportunidade. Espera aí. Senhor presidente. Aqui, senhor presidente. Telmário Mota. Senhor presidente. Precisa ter eleição, Telmário. Senador Petecão, e Vossa Excelência daria a palavra já. Nós vamos ter as eleições. Agora, é pertinente, senhor presidente, é pertinente. Senhor presidente, é muito pertinente a fala da senadora Vanessa. Eu gostaria de fazer um apelo aos senadores e senadoras presentes para que possamos dar ritmo à comissão. Primeiro, eleição do presidente. Vamos dar, senhor presidente. E em seguida, a eleição do relator. Eu passo a presidência... Um momentinho. Eu passo a presidência à senadora Ana Amélia para que ela possa presidir a minha eleição na condição de candidata a presidente dessa comissão. Põe uma plaquinha aqui para trocar. Acabei de redigir agora, da nova questão de hoje. Já redigi. Posso começar? Senhoras e senhores senadores, consta até o presente momento apenas a indicação do senador Raimundo Lira para o preenchimento do cargo de presidente. Não havendo outra candidatura e para conferir celeridade aos nossos trabalhos, consulto o plenário sobre a possibilidade de eleição por aclamação do senhor Raimundo Lira como presidente. Apoiado. Muito obrigada, senhores senadores. Aprovada a proposição. Portanto, declaro eleito o presidente desta comissão especial do impeachment, o senador Raimundo Lira, a quem passo imediatamente a condução dos trabalhos, desejando a ele muito sucesso, porque a responsabilidade é muito grande. Muito obrigado. Aqui é da minha... Adriana, é da minha leitura agora. Vamos à eleição do relator agora, presidente. Passamos agora, conforme determina o artigo 45 da Lei número 1079 de 1950, a eleição do relator da Comissão Especial do Impeachment.
Consta até o presente momento apenas a indicação do senador Antônio Anastasia para o preenchimento do cargo de relator. Assim, consulta as lideranças se haveria qualquer outra indicação para o preenchimento desse cargo. Não havendo outra candidatura, e para conferir celeridade aos nossos trabalhos, consulta o plenário sobre a possibilidade de eleição por aclamação do senador Antônio Anastasias como relator. Não, senhor presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Não. Senhor presidente, pela ordem. Presidente, consulta o plenário. Consulta o plenário. Pela ordem, senadora Vanessa. Senhor presidente. Presidente, consulta o plenário. Vamos votar, presidente. Votação nominal, pode ser. Nós vamos ouvir quem tiver qualquer consideração a fazer, e em seguida faremos a votação por chapa em urna. Votação nominal, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Votação nominal, presidente. Podemos fazer por votação nominal. Só temos um candidato. Votação nominal, votação nominal. Votação nominal. Concedi a palavra à senadora Vanessa pela ordem. Eu acho, presidente, que o que está faltando aqui nessa comissão é tranquilidade. E a tranquilidade que falta parece não ser da minoria, e sim da maioria. Porque a pressa não significa passar por cima do regimento interno dessa casa. A pressa não significa passar por cima do conjunto de leis que ordenam o trabalho dessa comissão, presidente. E acho também muito estranho que a pressa daqui não é a mesma pressa da Câmara dos Deputados. É uma coisa assim impressionante. Mas, presidente, eu pedi a questão de ordem, presidente Raimundo Lira, porque ontem, tanto a senadora Gleisi quanto eu, nós demos entrada à mesa da Câmara, à mesa do Senado, a palavra do presidente Renan Calheiros, de duas questões de ordens que são semelhantes, vão no mesmo sentido, apesar de terem argumentos diferentes. Então, eu creio, senhor presidente, que antes de procedermos qualquer decisão, porque o único candidato que tem aqui paira suspeição sobre ele. Então, eu acho que antes de procedermos à discussão, votação, nós precisamos deliberar sobre as questões de ordem que estão sobre a mesa, encaminhadas pela presidência do Senado Federal. Para contraditar, senhor presidente. Não, nós vamos adotar o seguinte critério. Vamos eleger o relator. Muito bem. Vamos eleger o relator e, em seguida, vamos responder todas as questões de ordem, porque nós temos que ter Como assim, senhor presidente? Como assim, senhor relator, senhor presidente? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o senador Humberto Costa. Pela ordem, senhor presidente. Eu estou inscrita. Okay. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria aqui, de maneira bastante serena, pedir a todos os senadores e senadoras que nós não repitamos o espetáculo vexatório que aconteceu na Câmara dos Deputados, desde a instalação da comissão especial até a votação no plenário. Vossa Excelência foi aqui eleito por aclamação, aplaudido, e significa a nossa confiança na condição de Vossa Excelência. Portanto, acho que não cabe os senadores ficarem gritando aqui enquanto o outro está falando ou querendo falar na marra. Então, essa é uma primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação, senhor presidente, é que seria tão bom se uma comissão que vai discutir... Vamos ouvir o senador Humberto Costa. Que vai discutir o destino desse país, da chefe de Estado e chefe de governo, ela pudesse ter um relator que fosse escolhido da mesma forma como foi Vossa Excelência, entre palmas por aclamação. Não há aqui um único senador que tenha a capacidade de assumir essa responsabilidade. Nós temos aqui como praxe que o presidente ou o relator são integrantes da maior bancada e o presidente ou o relator são integrantes da segunda maior bancada. No Senado Federal, nós temos o PSDB e o PT com o mesmo número de senadores na sua bancada. E não se venha dizer aqui que porque foi definido que a composição da comissão seria por blocos, a escolha de relator tem que se dar por blocos. Não. Aliás,
Isso foi frisado, inclusive, pelo líder do PMDB, que aquela decisão cujo objetivo era permitir que todos os partidos estivessem presentes, tivesse qualquer outra implicação. Portanto, sempre foi a segunda bancada partidária. Portanto, ou o PSDB ou o PT. Nós do PT, no entanto, entendemos, nós que temos a presidenta que está sob julgamento, não seria adequado que tivéssemos o relator. Como também não faz sentido que o PSDB, que patrocina essa causa, cujo advogado é parte integrante do grupo de denunciantes junto à Câmara dos Deputados, tenha a função e o papel de ter a relatoria. Uma comissão assim começa mal, começa muito mal. O ideal seria que nós pudéssemos construir aqui um nome que tivesse o apoio de todos e que pudesse... Aqui temos vários nomes, senador. O senador Roberto Rocha, o senador Fernando Bezerra Coelho, Ronaldo Caiado, outros que estão aqui. Não, eu não estou com brincadeira. Não estou com brincadeira. Não estou com brincadeira. O que desqualifica? Estou dizendo aqui. Senador Medeiros. Nada desqualifica. Por favor, senador eu Medeiros. não vejo que nada desqualifica. Senador Medeiros. Nada desqualifica, mas é óbvio que Vossa Excelência está querendo vir com ironia. Nós sabemos que a posição do senador Caiado não é uma posição imparcial. Portanto, eu queria fazer aqui esse apelo para que nós pudéssemos ter um outro nome que não fosse o nome, não é nada pessoal, absolutamente nada. Nós temos total respeito pelo senador Anastasia, Antônio Augusto Anastasia, dizendo o nome corretamente. Mas entendemos que é impróprio que uma comissão com a responsabilidade que essa tem, possa ter alguém que é parte de uma bancada que está diretamente vinculada ao pedido do impeachment. Coloca o nome e vamos pro voto. A palavra com o senador Humberto Costa. Essa é a questão que eu levanto. A palavra com o senador Humberto Costa. Se não for aceito, nós vamos votar contra e registrar a nossa posição política. Senhor presidente, decida a questão de ordem. Questão de ordem aqui com a senadora Gleice Hoffmann, em seguida o senador Cássio Cunha Lima, em seguida o senador Lindenberg. E eu também, senhor presidente. Senadora Obrigada, Fátima, em seguida. Senador. Aqui há muito tempo, como atravessado aqui pelo senador Humberto Costa, gostaria que Vossa Excelência incluísse, então, a questão... Vou colocar Vossa Excelência no lugar certo. Isso. Isso. Faça isso. Obrigada. Senhor presidente. Senador Petecão, inscrito para questão de ordem. Eu pediria aos senhores senadores e senhoras senadoras, eu fiz aqui um pequeno pronunciamento a respeito do funcionamento da casa e terminou sendo um pouco atropelado pelos acontecimentos. Para amenizar o ambiente, eu gostaria de ler, se Vossa Excelências permitisse, são somente 3 ou 4 minutos, não é? Senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, minha saudação a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão especial do impeachment, dedicada a analisar o processo contra a presidente Dilma Rousseff que nos chega da Câmara dos Deputados. Gostaria inicialmente de agradecer ao meu partido, o PMDB, na pessoa do senador Eunício Oliveira, líder da bancada, a honra da indicação para presidir este colegiado. Agradeço também a todos e a cada um dos senhores e senhoras senadoras a forma como acolheram o meu nome e a confiança que deposito em mim para presidir esta comissão. Aceitem todos a promessa de que a ela darei não apenas o possível, mas o melhor que há de mim, com todo o meu afinco, com toda a minha dedicação, com a plena consciência da responsabilidade que exige essa tarefa. Tenho certeza de que os que aqui estão
sabem que nas próximas semanas os olhos do país estarão voltados para esta casa e que os olhos desta casa estarão voltados para a comissão que ora se instala. É uma oportunidade extraordinária que se apresenta, senhoras e senhores, de mostrar à nação de forma talvez mais enfática e concentrada do que manifestamos no cotidiano da atividade legislativa, os princípios que nos norteiam, o Senado e a República que somos e que desejamos ser. É em nome dessa missão histórica, desse contato mais estreito, mais direto e mais intenso com a sociedade brasileira, que saliento aqui os compromissos que serão desta presidência, que com certeza sejam também o de todos nós. O compromisso, em primeiro lugar, com a juridicidade, com a legalidade, com a regimentalidade, para que possamos percorrer esse processo com a isenção e com a imparcialidade que nos serão exigidos. É preciso que todos saibam que esta comissão não pode falhar em assegurar ampla defesa e o direito ao contraditório. É preciso, senhoras e senhores, que não aceitamos arredar pé um dispositivo que seja do que estabelecem não apenas a Constituição Federal, mas também a legislação infraconstitucional que aqui nos concerne, incluído o regimento interno do Senado Federal. Espero que todos compreendam que é meu papel observar e fazer observar rigorosamente os ritos prescritos por nosso ordenamento jurídico, porque esta casa não deve ser lembrada apenas como um dos espaços institucionais em que se elaboram as regras que regem esse país, mas, sobretudo, como poder moderador da República. O compromisso, igualmente, com a transparência. Sabemos todos que cada uma das decisões que aqui se tomarão, cada um dos pronunciamentos que aqui se ouvirão, cada um dos movimentos que aqui faremos, serão submetidos ao escrutínio rigoroso e detalhado da imprensa e das organizações sociais. O compromisso, por fim, com a civilidade, com a urbanidade, com o respeito, a educação que devemos uns aos outros e que devemos todos para com a sociedade brasileira. O diálogo, a cooperação, o entendimento e o trabalho farão parte do cotidiano desta comissão. Aqui se encontram os políticos mais experientes do país. Que as disputas se atenham ao campo das ideias e da política. Que falemos sem dúvida, mas que estejamos também dispostos a ouvir. Que discordemos sim, que as discordâncias são a própria essência do regime democrático, mas que o façamos com serenidade, com paciência e com tranquilidade. Que nos emocionemos porque as paixões fazem também parte da política, mas que não percamos de vista que estamos todos aqui comprometidos com o interesse público comum, maior do que todo este processo, o exercício da democracia, da paz e da justiça. Muito obrigado a todos mais uma vez pela confiança que depositam em mim e conto com vossas excelências para que o resultado desse processo histórico seja o melhor para a nossa democracia e, por fim, quero agradecer à imprensa que desenvolve o seu trabalho com muita dedicação numa democracia onde a liberdade de imprensa é um dos maiores valores do nosso país. Muito obrigado e vamos ao trabalho. Senhor presidente, eu quero me inscrever para contraditar. Depois da senadora Gleice Hoffmann, o senador Caiado, o senador... Vossa Excelência já tinha dito, era a senadora Gleice, senador Castro, senador Lindbergh. Senador Caiado não pode furar a fila assim. Não, o senador Caiado é para contraditar. Eu também queria que... O senador Caiado é para... Senador Raimundo, me inscreva que eu estava falando... Agora a palavra com a senadora Gleice Hoffmann. Por favor, obrigada, senador Raimundo. Senador Raimundo, muito obrigada. O senador Cássio está inscrito, o senador Lindbergh está inscrito, o senador Caiado está inscrito, o senador Ferraz está inscrito. Aqui, por favor. Senador... Aqui, ó, por favor. Eu também pedi, senhor presidente, eu também pedi. Presidente. Senadora Ana Amélia. Senadora...
Senador Hélio José, por favor. Senador Magno Malta. Senadora Ana Amélia. Senador Telmário Mota. Me escreveu aí, nobre... Senador Hélio José. Eu quero fazer um apelo aqui aos nossos companheiros senadores e senadoras. Vamos manter a calma e a tranquilidade. Nós teremos aqui o tempo que for necessário. Não tem hora para terminar. Todos terão a palavra. Teremos aqui o respeito maior ao contraditório. Portanto, eu peço a colaboração de todos os companheiros e companheiras. Com a palavra, a senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senador Raimundo Lira. Na realidade, eu queria uma questão de ordem. Peço silêncio no recinto para que possamos ouvir a senadora Gleice Hoffmann. Na realidade, eu quero apresentar a Vossa Excelência uma questão que precede a eleição do relator e tem a ver com o que nós apresentamos ontem de questão de ordem no plenário da Casa. Tanto eu como a senadora Vanessa e de pronto o senador presidente Renan Calheiros determinou que essa comissão avaliasse a questão de ordem apresentada. E apenas para esclarecer a Vossa Excelência, em que Vossa Excelência disse que primeiro faríamos a eleição para depois fazermos as questões de ordem, eu quero lembrar que essa é uma preliminar. Em qualquer petição que façamos ao Poder Judiciário ou qualquer outro órgão, as questões preliminares devem ser decididas antes do mérito. Então eu peço a Vossa Excelência que a gente possa abrir a discussão da questão de ordem apresentada ontem. Passo a responder a questão de ordem de Vossa Excelência, em seguida a questão de ordem da senadora Vanessa. Resposta à questão de ordem apresentada pela senadora Gleice Hoffmann e outros senhores senadores. Na forma do disposto dos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado e com base no que estabelece o artigo 127 e artigo 15, item 3 da Resolução número 20 de 17 de março de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, a senhora senadora Gleice Hoffmann e outros eminentes membros desta Casa apresentaram no dia 25 de